Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 1 e nessa aula nós vamos falar sobre encontros e ultrapassagens. Estamos ainda no movimento uniforme 2. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode se inscrever direto pelo vídeo e dê uma badalada no sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Tendo feito isso, vamos à aula. Vamos falar de posição de encontro. Nós temos aqui um esquema, onde esse esquema nós temos dois carros, o carro A em vermelho e o carro B em verde. O carro A está em uma posição SA com uma velocidade VA, e o carro verde está na posição SB com uma velocidade VB. O encontro acontece, pessoal, quando os dois carros têm a mesma posição, ou seja, quando o S de A for igual ao S de B. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é montar as equações horárias para os dois carros. Nós temos o carro A, temos então que a equação horária do carro A vai ser SA é igual a SA0 mais VAT. Lembrando que o movimento desses dois carros é um movimento com velocidade constante, é um movimento uniforme. A equação horária para o carro verde será SB igual a S0B mais VBT. Buscando a posição de encontro, podemos igualar SA a SB. Então, SA igual a SB. Agora, basta a gente substituir as equações que a gente montou. Então, nós temos que S0A mais VAT é igual a S0B mais VBT. É comum, pessoal, a gente tomar como origem uma das posições iniciais. Por exemplo, você pode tomar a posição de origem como a posição SA. Nesse caso, S0A será 0, pois você tomou essa posição como posição de origem. E nesse caso, para que o encontro aconteça, a velocidade VA tem que ser maior que a velocidade VB, já que esses caras têm velocidades constantes. Para a gente encontrar essa posição de encontro, a gente tem que seguir alguns passos. Primeira coisa que a gente deve fazer: nós devemos montar as equações horárias, ou seja, você vai montar a equação horária para o corpo A e montar a equação horária para o corpo B. Segundo passo, você deve igualar as equações horárias. Foi o que eu mostrei aqui. Iguala as equações horárias. Com isso, você irá encontrar o tempo de encontro. Encontrando esse tempo de encontro, você vai para o terceiro passo, que é substituir o tempo de encontro em uma das equações. Daí você pode substituir ou em SA ou em SB o tempo de encontro, e você encontrará essa posição de encontro. Beleza? Vamos então ver velocidade relativa. Velocidade relativa eu separei aqui em dois casos. O primeiro caso é o seguinte: eu tenho aqui dois carros, o carro vermelho e o carro verde. Adotei um sentido para a trajetória, como sendo positivo da esquerda para a direita. O meu carro vermelho tem uma velocidade VA e o meu carro verde tem uma velocidade VB. Nesse caso aqui, eu vou considerar que a velocidade de A seja maior que a velocidade de B. Bom, se você está no carro verde com uma velocidade de 100 km por hora e o carro vermelho ultrapassa o seu carro com uma velocidade de 120 km por hora, essa velocidade não vai ser a velocidade que você vai observar. A velocidade que você observa é uma velocidade bem menor. Então, considerando VA maior que VB, a velocidade relativa vai ser a velocidade A menos a velocidade B. Ou seja, se o carro vermelho ultrapassa o carro verde com uma velocidade de 120 km por hora e o carro verde tem uma velocidade de 100 km por hora, a velocidade relativa, ou seja, a velocidade que uma pessoa que está dentro do carro verde vai observar, será uma velocidade de 20 km por hora. Ou seja, quando você está parado, você observa um movimento mais rápido do carro vermelho do que se você estiver dentro do carro verde. Vamos agora para o segundo caso. No segundo caso, eu vou considerar os mesmos carros, vermelho e verde, com as velocidades VA e VB, considerando ainda o sentido da trajetória positivo da esquerda para a direita, porém agora eu inverti o sentido do carro verde. Como o carro verde está indo no sentido contrário ao sentido positivo da minha trajetória,
Temos então que a velocidade VB é menor que zero. Agora vamos fazer o cálculo da velocidade relativa. Se nós temos agora o carro verde com uma velocidade de 100 km por hora e o carro vermelho com uma velocidade de 120 km por hora, qual será a velocidade relativa entre esses dois carros? Bom, vamos fazer a velocidade relativa como sendo a velocidade relativa, nesse caso é a velocidade maior menos a velocidade menor. Aqui eu ainda não estou fazendo a análise vetorial, nós iremos fazer essa análise mais à frente. A velocidade relativa nesse caso vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Daí fica a velocidade relativa vai ser a velocidade VA menos a velocidade VB, já que o carro verde está indo no sentido contrário ao da trajetória. Daí essa velocidade é negativa. Menos com menos é mais. Então a velocidade relativa fica igual a VA mais VB. Ou seja, se você está a 100 km por hora e vê um carro se aproximando a 120 km por hora, a velocidade relativa será uma velocidade de 220 km por hora. Ou seja, você vai ver o carro passar muito rápido. Essa é a razão pela qual a colisão frontal gera um estrago muito grande. Bom, vamos então ver a ultrapassagem. Nós temos aqui o esquema de um trem e um carro. Este carro começa a ultrapassar o trem justamente neste ponto, quando a parte da frente do carro tem a mesma posição da parte de trás desse trem. Daí, essa ultrapassagem só termina quando este carro passa o ponto vermelho indicado na frente desse trem. Para a gente encontrar essa ultrapassagem, você deve montar a equação horária para o trem, que é ST igual a S0T, que é a posição inicial do trem. No caso, você vai analisar aquele ponto vermelho, mais velocidade do trem vezes o tempo. Montando a equação horária para o carro, nós temos SC igual a S0C mais VCT. No caso, você pode considerar como origem o início da ultrapassagem, que seria a parte de trás do trem. Considerando a parte de trás do trem como origem, esse S0C, que é a posição inicial do carro, será zero. E o S0T, que é o pontinho vermelho lá na frente do trem, será o próprio comprimento do trem. Beleza? Vamos então ver travessia. A travessia será o seguinte: nós temos aqui um trem que irá passar sobre uma ponte e essa travessia começa quando o trem começa a passar sobre essa ponte. Ela só termina quando o trem passa totalmente pela ponte. Ou seja, se apenas a parte da frente do trem passa pela ponte e essa ponte cai, esse trem irá cair nesse buraco. Então, pessoal, a travessia só termina quando o trem passa pela ponte por completo. Beleza? Então, nós temos aqui o ΔS do trem, nós temos o ΔS da ponte e o ΔS total será a soma do ΔS do trem com o ΔS da ponte. Ou seja, ΔS total é igual a ΔS do trem mais ΔS da ponte. Tomem cuidado com esse tipo de questão. Essa situação é muito cobrada de vocês e é similar ao exercício de túnel. Tomem cuidado. Vamos então fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte: eu tenho aqui o carro vermelho da situação inicial. Esse carro está no marco 10 km com uma velocidade de 20 km por hora. Nós temos o carro verde indo no sentido contrário com uma velocidade de 90 km por hora no marco 250 km. Vamos então achar o ponto de encontro desses dois carros. Pause esse vídeo e tente achar essa posição de encontro. Bom, a solução para esse exemplo pode ser o seguinte: primeira coisa que nós devemos fazer, seguindo aqueles passos iniciais que eu apresentei aqui nessa aula, nós devemos montar as equações horárias para o carro vermelho e para o carro verde. Vou chamar o carro vermelho de A e o carro verde de B. Daí nós temos que a equação horária do carro vermelho será SA igual a 10 km mais 20 km por hora vezes T, onde esses 10 km é a posição inicial do carro vermelho e 20 km por hora é a velocidade desse carro. Montando a equação horária para o carro verde, nós temos que SB é igual a 250 km menos 90 km por hora T.
250 km é a posição inicial do carro verde, e aqui apareceu esse menos na frente do 90 km por hora devido ao sentido do carro verde. Eu adotei como sendo da esquerda para a direita positivo o sentido dessa trajetória, daí apareceu esse sinal negativo. Tomem cuidado quanto a isso. Agora nós devemos, o próximo passo, é igualar essas equações horárias. Vamos fazer SA igual a SB. Igualando as equações horárias, nós temos que 10 km mais 30 km por hora vezes o tempo de encontro, que é o TE, igual a 250 km menos 90 km por hora vezes TE. Vou passar o menos 90 km por hora TE para a esquerda da igualdade, está negativo, vai ficar com sinal positivo, e os 10 km vou passar para a direita da igualdade, está positivo, vai passar negativo. Daí fica 90 km por hora TE mais 30 km por hora TE é igual a 250 km menos 10 km. Percebam que nós temos os caras com as mesmas unidades de medida à esquerda da igualdade e os caras da direita da igualdade tendo a mesma unidade de medida. Agora a gente pode juntar. Somando 90 km por hora com 30 km por hora, nós temos 120 km por hora. Fazendo 250 km menos 10 km, nós temos 240 km. Daí nós temos que 120 km por hora vezes TE é igual a 240 km. Vamos agora isolar o TE. O 120 km por hora está multiplicando, inverso da multiplicação, isso mesmo, aluno esperto. Inverso da multiplicação é a divisão. Então vamos passar esse cara dividindo. Daí, TE é igual a 240 km dividido por 120 km por hora. Daí nós podemos dividir 240 por 120, isso mesmo, dá 2. Nós podemos cortar este quilômetro do numerador com o quilômetro do denominador, sobra a unidade hora, que é a unidade medida de tempo. Daí temos que o tempo de encontro é igual a 2 horas. Vamos agora pegar esse tempo de encontro e substituir em uma das equações. Vou substituir na equação do carro vermelho, SA. Você pode substituir na equação SB e verificar que o resultado será o mesmo. Então nós temos que SA é igual a 10 km mais 20 km por hora vezes TE, que é o tempo de encontro. Para o tempo de encontro igual a 2 horas, nós temos aqui que SA é igual a 10 km mais 20 km por hora vezes 2 horas. Podemos agora cortar hora com hora e multiplicar 20 vezes 2. Daí nós temos que SA é igual a 10 km mais 40 km. Notem que agora nós temos as mesmas unidades de medidas, então nós podemos somar esses caras. Daí SA será igual a 50 km. Portanto, SE, que é a posição de encontro, é igual a SA, que é igual a SB, que é igual a 50 km. Beleza? Bom, espero que tenham entendido. Deixe seu like nesse vídeo, escreva aqui nos comentários se tiver alguma dúvida, ajude seus amigos compartilhando esse vídeo com eles e até a próxima aula. Valeu!